A DC é repleta de termos próprios que explicam o funcionamento de seu universo, e alguns desses termos são extremamente complicados e difíceis de entender, como é o caso do hipertempo, que sempre foi uma coisa pouco explicada e que, para piorar, vem mudando ao longo dos anos. E para entender um pouco mais sobre esse conceito e sobre o universo da DC, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E galera, se não for pedir demais, deixa um like nesse vídeo caso ele seja útil para você, porque é muito importante para a gente. Mesmo porque esse é um dos vídeos mais difíceis de fazer e também de entender. Mas dito isso, vamos falar do hipertempo. E o hipertempo, de início, era considerado como uma vasta rede interconectada de linhas do tempo paralelas que compreendem toda a realidade. Então, de forma resumida, seria mais do que o multiverso inteiro. Afinal, o hipertempo são todas as linhas temporais de todos os universos, ou seja, praticamente tudo que existe na DC. E o hipertempo também foi referido como um fluxo interligado de realidades onde o tempo se divergiu, ou seja, se separou em um determinado ponto do universo principal. E partindo desses conceitos iniciais, o hipertempo era simplesmente todas as realidades e linhas do tempo da DC. E eu sei que isso tudo é muito confuso, mas agora eu vou explicar melhor para vocês. E para esclarecer melhor esse conceito, teremos que explicar um outro conceito muito importante, mas que poucos conhecem, que é o Divine Continuum, ou contínuo divino. E ele é importante porque quando falamos no universo DC, estamos nos referindo ao Divine Continuum. Afinal, essa sigla DC, nos quadrinhos, significa Divine Continuum. E por isso, o Divine Continuum é simplesmente tudo que existe no multiverso da DC, sem exceções, e isso inclui quadrinhos, séries, filmes ou qualquer outra coisa. E esse todo, e esse Divine Continuum, é dividido, a grosso modo, em duas partes. E a primeira parte é o Omniverso, que se refere a todo o espaço que existe, sem exceção. O que inclui, obviamente, todo o multiverso sombrio e qualquer coisa que venha a ser criada futuramente. E a segunda parte é exatamente o hipertempo, que engloba todo o conceito de tempo e movimento de tudo que está no Omniverso, ou seja, no Divine Continuum. E o hipertempo é algo que está sempre se dividindo e crescendo, gerando infinitos números de linhas do tempo. Porque cada vez que um personagem ou uma pessoa faz uma escolha ou toma alguma atitude, uma nova linha do tempo é formada e gera com isso um número infinito de ramificações de possíveis futuros. E esse todo, essas várias linhas do tempo e todo o conceito de tempo no todo da DC é chamado de hipertempo. Então vamos resumir para você entender bem. O Divine Continuum é o todo e é dividido em duas grandes forças. O Omniverso, que representa o espaço e tudo o que está nele, e o Hipertempo, que representa todo o conceito de tempo e de linhas do tempo. E todos os outros conceitos como multiverso, esfera dos deuses, força de aceleração são inferiores a esses dois conceitos, e na verdade fazem parte dele. E inclusive as crises podem ser divididas entre crises do Omniverso e crises do hipertempo, e também crises mistas. As crises do Omniverso são aquelas que afetam o espaço, como é o caso da crise infinita e crise final. E as crises do hipertempo são aquelas que envolvem o tempo, como a Zero Hora, Flashpoint, Doomsday Clock e por aí vai. E também é importante saber que muitas dessas linhas do tempo não são interligadas, ou seja, não têm relação uma com a outra. Tanto que um vilão chamado Gog tentou matar vários Supermans de outras linhas do tempo, mas isso não afetava o Superman da linha do tempo original. Então assim, até esse ponto, tudo estava certo e até fácil de entender. Mas como tem uns caras que não sossegam e tem que ficar mudando conceitos, atualmente estamos tendo variações desse conceito, o que complica tudo. Como por exemplo, já foi dito que o Forjador de Mundos, no caso o Alpheus, foi o criador do hipertempo. Mas antes, como eu havia dito, o Omniverso e o Hipertempo eram muito acima do Forjador de Mundos, então já rebaixaram o pobre do Hipertempo. E olhando para isso, o que me parece é que atualmente eles estão migrando para a seguinte ideia.
Bom, o multiverso foi criado, e os eventos na linha do tempo central geralmente criam ondulações temporais, criando caminhos divergentes, que existem em linhas do tempo separadas. Ou seja, é a mesma coisa, só que em uma escala menor, não afetando mais todo o Omniverso. E em uma outra situação, um outro personagem tentou explicar o hipertempo, e dessa vez foi o Jon Stewart. E nesse caso, ele fez uma analogia inversa ao dos oceanos. Ele descreveu a linha do tempo principal como o oceano, e os rios que se ramificam desse mar são os vários universos alternativos criados por alterações na linha do tempo. Sendo então uma bifurcação do universo ou da linha do tempo principal. E essas ramificações são o hipertempo. E por isso, seguindo esse conceito, o hipertempo é a soma de linhas do tempo alternativa, mas exclui a linha do tempo principal. E esses rios ou realidades alternativas vivem se separando, mas às vezes se fundem, gerando alterações temporais em determinadas realidades. E isso, na prática, é como se essas linhas do tempo existissem e não existissem ao mesmo tempo. Em resumo, complicaram tudo. Mas agora que vocês já ouviram tudo o que precisavam, eu vou fazer um resumo para não restar dúvidas. Então galera, inicialmente o hipertempo era tudo dentro do Divine Contínuo relacionado ao tempo, e não havia exceções. Mas depois se tornou uma criação do Forjador de Mundos, e sendo assim, o hipertempo era tudo relacionado ao tempo dentro do multiverso, e não do Omniverso. Ou seja, reduziu de escala, reduziu de tamanho. E também excluiu os seres da sexta dimensão ou superiores. E por fim, depois da fala do Jon Stewart, o hipertempo é tudo relacionado ao tempo dentro do multiverso, exceto a linha do tempo principal. É como se fosse uma coisa que abrange todas as linhas do tempo alternativas ou não canônicas. É uma biblioteca de tudo que já existiu, que existe e que vai existir, exceto do universo e da linha do tempo principal. E é por essa complexidade e por todas essas mudanças que esse é um termo muito difícil e que gera muitas confusões. E ainda existem outras interpretações sobre o hipertempo, que eu vou trazer no segundo vídeo sobre o tema. Mas de novo, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva para não perder os próximos lançamentos, porque isso ajuda demais. Conto com a ajuda de todos e até a próxima!